E aí, pessoal, bacana. Bom dia mais uma vez a todos. Já são que 8h09, 40 e poucos alunos, parabéns. Vamos lá, né, gente? Registrar logo o dia de hoje. Hoje são que dia 5, né? 5 de novembro de 2021. Lembrando aí que já estamos na reta final, né? Pronto, o pessoal lá já colocando presença, para depois a gente passar a frequência, né? Reta final, estão faltando agora apenas 5 semanas, né? Então já estamos prestes a concluir o conteúdo. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou o assunto sobre força elástica, força nas molas e força de atrito. Já estamos quase concluindo aplicações das leis de Newton. Ao todo, aplicações das leis de Newton tem 9 aplicações. Ah, professor, quais são as aplicações da lei de Newton? Ao todo tem em média mais ou menos 9. Nós já vimos o quê? Força-peso, força normal, força de contato, força de tração, polias. Semana passada, força nas molas, né? Força em molas, força elástica e força de atrito. Então, ao todo já vimos 7 aplicações. A aula de hoje vai ser a aplicação 8, a 8ª aplicação, chamada de plano inclinado. Plano inclinado. Então, gente, os alunos aplicados, os alunos de plantão aí aplicados, estudiosos, dedicados, estão atentos que ao todo nós temos 9 aplicações. Mas foi feita uma ressalva, uma observação. Dentro dessas 9 aplicações, nós temos 2 casos, 2 aplicações que não são tipos de forças, são situações, são meros casos ou situações de forças. Os outros tipos de aplicações são forças, tipos de força. Então, gente, o aluno aí estudioso que vai fazer o Enem, que vai fazer o vestibular, estar atento ao seguinte. Professor, ao todo temos em média 9 aplicações. Dessas 9 aplicações, apenas 2 tipos de aplicações são casos ou situações de forças. E o restante, no caso 7 aplicações, são tipos de forças. Então, gente, que pelo menos, basicamente, pelo menos isso, o aluno tenha terminado agora, estamos prestes a concluir o nosso assunto, aplicações das leis de Newton. Pelo menos o aluno tenha entendido que ao todo temos 9 aplicações. Dessas 9 aplicações, apenas 2 tipos de aplicações são casos ou situações, ou seja, não são forças, não são tipos de força. E o restante, no caso, todas as outras 7, são tipos de força. Tranquilo? E vimos uma após outra, todos esses tipos de força, todos esses casos. Vimos todos esses casos, todos esses tipos de força nas aulas anteriores. E a aula de hoje vai ser plano inclinado. Então, vamos lá, gente. Vou apagar aqui para a gente começar. Ah, professor, o que seria essa 8ª aplicação, que no caso não é um tipo de força, assim como polia e plano inclinado não são tipos de força. Ah, professor, é força de polia? Não existe essa expressão, força de polia. E nem tampouco força de plano inclinado. São casos, são situações onde nós vamos estudar as forças. Então, alguém pode perguntar, professor, o que seria um plano inclinado? Como a própria expressão nos diz, né, já nos dá a ideia, plano inclinado seria exatamente a ideia ali de uma tábua. Pronto, eu tenho uma tábua e vou inclinar essa tábua. Um plano, uma tábua. Ah, professor, uma tampa. Vou pegar a tampa e vou inclinar. Um tampo de uma mesa. Seria a situação lá do parque de diversão do escorrega, né? Ah, tem lá a criança em cima do escorrega, né? O escorregador. Então, aquilo seria exatamente a situação do plano inclinado. Atenção aí, a ressalva, que algumas vezes, por incrível que pareça, quando o professor está lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, falando sobre os tipos de aplicações, e chega no 8º caso, que é o caso de plano inclinado, o professor representa aqui como sendo um plano inclinado. Tem alunos que dizem, ah, professor, um plano inclinado é um triângulo. Não é um triângulo, ele está aqui representado como se fosse um triângulo, mas visto de perfil, né? Não estou
desenhando aqui, eu estou fazendo uma representação em 3D, uma representação aqui plana, né? Como se fosse o plano inclinado visto de perfil. Então, todo mundo já entendeu, né? Imaginar lá na situação, um parquinho de diversão lá na praça, um escorregador, o professor escorrega, pronto. Então, a criança vai escorregar aqui por esse plano, por essa rampa. Pronto, alguns chamam de rampa, né? Ah, é uma rampa. Está lá a rampa, né, de acessibilidade, é uma rampa, pronto. Aí outro exemplo. Então, de maneira mais formal, as rampas são chamadas de plano inclinado. Ah, é a rampa de acessibilidade. É o plano inclinado de acessibilidade. Tranquilo? Então, entender isso. Seria a rampa, seria um escorregador. Então, esse plano, essa rampa, esse escorregador, ele tem um certo ângulo de inclinação. É exatamente essa inclinação. Ah, professor, está mais inclinado, está mais declinado, está menos inclinado. Como é essa inclinação? Então, é exatamente isso que a gente vai ver nos problemas resolvendo a situação. Então, basicamente, o aluno já entendeu o que seria um plano inclinado. Então, um plano inclinado seria uma situação, um caso, onde a partir dessa situação eu vou analisar as forças. Então, suponha o seguinte, eu tenho aqui um bloco. Ah, professor, coloquei lá naquele plano inclinado, naquela rampa, naquele escorregador, um bloco, um tijolo, uma caixa, o que seja. Aí o objeto. Aí eu quero saber, professor, só observando essa situação, intuitivamente a gente já sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse bloco? Esse bloco vai ficar parado? Esse bloco vai entrar em movimento? Ah, professor, duas possibilidades. Ou ele fica parado, ou ele entra em movimento. Qual é o que vai acontecer? Ah, professor, eu acho que vai ficar parado. Ah, professor, eu acho que vai deslizar. Caio lá, parabéns, Caio, valeu, quero ver participação. O pessoal se acanha aí do microfone, pelo menos no chat, né? Ó, Caio foi o primeiro do dia. Então, ele vai entrar em movimento. Melhor do que isso. Conciliando aqui com a situação, né? Ó, ele vai deslizar. Ah, professor, ele vai deslizar de ladeira abaixo, ele vai deslizar de rampa abaixo, ele vai deslizar de plano abaixo. Tranquilo. Então, era exatamente a situação. Ou ele fica parado, ou ele desce. Entra em movimento. Ah, a pessoa vai ficar parado ou entra em movimento? Todo mundo intuitivamente sabe que ele vai descer, que ele vai entrar em movimento. Né? Ah, professor, mas vai entrar em movimento como? Descendo ou subindo? É óbvio, como o Caio bem disse, que vai descer, deslizando. Alguns podem dizer, não, professor, mas depende. Se o escorregador lá no parque de diversão estiver muito áspero, lá, né, a superfície, o atrito vai dificultar. Mas essa primeira situação, gente, é sem atrito. Por isso que nós estudamos a situação de atrito antes, na aula anterior. Então, existe um atrito que pode dificultar esse movimento. Se o movimento vai ser deslizando, como o cara bem disse, deslizando, descendo para baixo, como diz lá, né, ó, de maneira redundante. Então, ele vai deslizar, descer para baixo. O atrito vai estar para onde? E aí? O atrito vai estar para onde? Se ele vai deslizar, todo mundo sabe que ele vai deslizar para baixo, o atrito vai estar para onde? Eu sou o contrário, dificultando o movimento, estaria para cima. Então, numa primeira situação, é analisar esse caso do plano inclinado sem atrito. Sem atrito. Pronto, professor, tranquilo. Vamos lá responder uma questão de plano inclinado sem atrito. Então, os alunos aplicados, os alunos estudiosos, os alunos dedicados, tem aí a receitazinha que a gente colocou aqui, os 5 verbos. Como é que se resolve questões do tipo aplicações? Primeira coisa, separa todos os blocos. Separar. Segundo procedimento, representar todas as forças em cada bloco. Depois, equacionar. Depois, substituir e, por último, resolver. Então, separar, representar, equacionar, substituir e resolver. Aí alguém pode dizer, ah, professor, eu vou começar a seguir esse procedimento. Não. No plano inclinado, eu não começo a seguir esse procedimento. No plano inclinado, primeira coisa. Então, gente, caiu lá. Uma questão do Enem, alguém pode perguntar, pronto, tá aí os alunos plantonistas, né, que vão prestar concurso para Enem, para vestibular, o que seja. Professor, essa questão cai no Enem? Às vezes cai, às vezes cai. Não são questões que sempre caem todo o Enem, mas às vezes cai. Então, é bom garantir. Então, primeira coisa, eita, professor, caiu lá. Esse ano caiu uma questão de plano inclinado no Enem. Primeira coisa, feche, não olhe mais a questão. O restante da questão, o enunciado, os dados, o que é a questão. Não. Viu que é um plano inclinado? Primeira coisa. O que é que eu faço, professor? São aqueles 5 procedimentos, os 5 verbozinhos? Não. Primeira coisa, você vai representar
um plano cartesiano. Quer ver agora? Alguém disse, como é? Professor, repete de novo. Plano o quê? Plano cartesiano. Então, lembraram que a gente trabalhou o plano cartesiano? A gente trabalhou o plano cartesiano aonde? Em que assunto? Para construir o quê? Quando formos construir a representação, precisamos primeiro compor, construir um plano inclinado. A composição de um plano inclinado, e aí, quem é que lembra? Plano inclinado é para representar o quê? E aí, quem lá no chat, quero ver aí, Caio, quem mais? Os alunos dessa turma, Milena, né? Quem mais? Estou vendo poucos aqui. Nos gráficos. Estão lembrados nos gráficos? Ah, professor, eu quero lá fazer a representação de um gráfico. Isso é o gráfico do espaço pelo tempo, da velocidade pelo tempo, da aceleração pelo tempo. Quero representar o gráfico. Primeira coisa, compõe o plano cartesiano. Então, está aqui. A mesma coisa. Vou representar lá o plano cartesiano. Professor, como é o plano cartesiano? Pronto, olha lá, parabéns. Estudamos plano cartesiano quando a gente foi fazer a representação gráfica, de gráficos. Então, na composição do plano cartesiano, na construção do plano cartesiano, nós compomos o plano cartesiano com dois eixos. Olha lá os dois eixos. Um eixo vertical, outro eixo horizontal. Na matemática, o eixo horizontal é o X e o vertical é o Y. Na física, quando a gente for estudar, pronto, Milena lá, parabéns. Na física, lá dos gráficos do movimento, a gente representava aqui o tempo, aqui era o espaço, velocidade, aceleração. Então, vimos isso em várias aulas anteriores. Tempo, espaço, parabéns, Milena. Então, tá lá. Lembraram do plano cartesiano? Ah, professor, então, basicamente, para eu construir um plano cartesiano, eu construo o plano cartesiano, componho o plano cartesiano com dois eixos. Um vertical, um outro horizontal. Acabou-se. Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Professor, caiu a questão do plano inclinado lá no Enem. O que eu faço? Feche os olhos, não olhe para o restante da questão. O enunciado, os dados, acabou-se. Primeira coisa, vem na sua mente. Tenho que construir um plano cartesiano. Mas eu vou construir, professor, esse plano cartesiano aonde? Eu vou construir ele exatamente em cima do bloco. Como se fosse uma visão que eu esteja tendo além da realidade. Aqui é a realidade, lá o escorregador, o bloquinho, o objeto. E sobre essa realidade, eu vou ter uma visão matemática de traçar um gráfico. Então, seria traçar um gráfico, um plano cartesiano em cima do próprio objeto. Ah, professor, vamos fazer isso. Então, vamos fazer aqui, ó, de vermelho, para diferenciar. Então, a situação aqui é o plano inclinado e o objeto. Como é que a gente vai traçar, professor? Primeira coisa, um eixo horizontal. Então, o eixo horizontal está aqui, gente. Olha como é que se constrói, como é que se compõe o eixo horizontal. O eixo horizontal, cada eixo vai ter uma condição. O horizontal, ele vai ser perfeitamente paralelo ao plano. Ah, professor, o plano é inclinado. O eixo horizontal vai ser inclinado. Na mesma inclinação, como se fossem duas retas paralelas. Uma ao lado do outro, uma ao lado da outra, alinhadas. Então, primeira condição. O eixo do X, o eixo horizontal, vai ser paralelo ao plano inclinado. Está aí o meu eixo. O meu eixo. Esse eixo horizontal é qual eixo, gente? Representei aqui. Qual é esse eixo que eu construí, esse primeiro eixo? E aí, cadê lá? No chat ou no microfone? Segunda participação, né? Esse eixo que eu representei, professor, o primeiro eixo, vai ser o eixo dos X, o eixo do X. Acabou-se. Ah, professor, está faltando agora o eixo vertical, o eixo dos Y. Então, vai estar aqui, ó. O vertical, ele vai ser exatamente aqui, ó. Exatamente nessa direção aqui. Ou seja, de tal forma que ele fique perpendicular aqui, ó, perpendicular, formando 90 graus aqui com o plano inclinado. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Todo ele vai ter que estar retinho aqui assim. Tranquilo? Ah, professor, o paralelo é o eixo X. O que vai ser retinho, formando 90 graus, vai ser o eixo vertical, o eixo dos Y. Acabou-se. Pronto. Acabou-se. Então, gente, primeira coisa. Caiu a questão do plano inclinado no Enem, no vestibular, onde seja. Primeira coisa é pegar lá um lápis, como chama um lápis comum, né? Não é caneta, é lápis. Vai pegar o lápis e vai fazer
esse traçado, esse tracejado do plano cartesiano. Você vai compor um plano cartesiano com os dois eixos, o vertical e o horizontal. O horizontal, o x, vai ser paralelo ao plano. E o vertical, o y, ele vai ser perpendicular ao plano, formando 90 graus. Acabou, só isso. Aí ele diz, pronto, professor, já compus aí o meu plano cartesiano. E agora? Aí agora sim, vem lá os procedimentos seguintes. Os 5 passo a passo. Não, os 5 procedimentos. Separar, representar, equacionar, substituir, resolver. Ah, professor, vamos lá. Só tem um bloco, então não precisa separar. A primeira força, então vamos analisar todas as forças. Quais são as forças que eu vou analisar? A primeira força lá das aplicações. Qual é a primeira força? Quero ver aí o aluno aplicado. Primeiro tipo de força, primeira aplicação da lei de Newton. Qual é a primeira força? A gente acabou de falar agora aqui no início da aula de hoje, não foi? Enunciando, enumerando, força após força, aplicação, pois a aplicação, está lá o William, força-peso. Parabéns, William. A gente tinha acabado de falar, né? Ó, vamos lá, professor, primeira força, força-peso. Aí chegamos agora na tão sonhada, né? Na tão esperada situação de quando eu já falava para vocês, chamando a atenção, que o peso sempre tem que ser apontando para baixo. E mais do que para baixo, para o centro, como se fosse para o centro da Terra. Aí eu quero saber, o peso aqui, o hino que você já respondeu, o peso vai estar junto com o eixo do Y? Ou o peso vai estar junto com o eixo do X? Quero ver agora. O aluno aplicado, o aluno estudioso, o aluno que prestou atenção vai estar atento. Anderson já respondeu lá. O peso vai estar apontando para onde? A observação, né, a ratificação, o professor sempre chamou a atenção, é o seguinte, o peso sempre apontando para o centro, como se fosse o prumo lá do pedreiro. O peso não pode ficar meio de lado, meio de banda, meio inclinado, meio declinado. E aí Anderson respondeu, mas não é, Anderson. Quero ver mais alguém. O peso vai estar apontando para onde? E aí Anderson participou, parabéns. Caio também participou, Wilmer. E aí, Wilmer, vai ficar para onde o peso? Então, gente, o peso não pode ficar para cá. Concorda que o peso, se o peso ficar pronto, olha lá, Mariana falou, parabéns, Milena também. Se o peso ficar para cá, na direção do Y, alguém pode dizer, professor, ele está apontando para baixo. Tá, para baixo ele está. Mas é um para baixo meio de banda, meio inclinado, meio de ladinho, meio... Não é para baixo para o centro, como se fosse um prumo. Então, um prumo é você como se fosse literalmente segurar aqui o seu lápis, a sua caneta, e ele vai estar aqui, ó. Olha a direção que ele está. Se você quisesse conciliar ele com a direção do Y, você vai ter que meio inclinar ele. Vai ficar assim. Então, gente, o peso vai estar aqui. Olha lá como é que vai estar o peso. E aí, todo mundo concorda? Olha lá como é que vai estar o peso. Acabou-se. Então, chegou naquela nossa tão sonhada, parabéns, Nena, naquela nossa tão sonhada, naquela nossa tão esperada situação que o professor sempre dizia, tá, por que esse camarada disse que o peso tem que ser para baixo? E mais do que para baixo, tem que ser para o centro. Daí, acabou-se. Por quê? Porque o peso está nessa direção. O peso não está meio de bandinha, meio inclinado, meio de lado, não está na direção Y, nem está um pouco na direção X. Ele vai estar perfeitamente como se fosse um prumo de pedreiro lá, os construtores na construção civil, apontando nessa direção, para o centro, perfeitamente perpendicular com a superfície da Terra. Então tá aqui, a superfície da Terra estaria aqui, ele está em pezinho, ele não está de lado. Então aí é o peso, é o peso. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Até agora, esse moído todinho, já vai o quê? 28 minutos de aula, a gente só fez duas coisas. Traçamos o plano inclinado, x, e o peso. E agora o que a gente vai fazer? Exatamente com essas duas relações entre o plano inclinado, os eixos x, y e o peso, que agora a gente vai encontrar quais vão ser as componentes desse peso. Quero que alguém me diga o que entende com essa palavra, a primeira vez que estão ouvindo essa palavra, na física. Na matemática já era para ter ouvido falar. No 9º ano. Mas eu quero ver agora, na física, pela primeira vez, quem é que me compartilha no chat aí, no microfone, o que você entende por essa palavra?
por esse termo. Componente. O que é componente? Professor, vem na nossa mente a ideia, componente é o quê? E aí, alguém? Componente. E aí, ninguém? Mas, rapaz, ninguém? Que compõe algo. Pronto, Milena, show de bola. É a nossa linguagem do cotidiano. Professor, componente é o que compõe, tá? É um componente aqui do celular. É uma peça que compõe o celular. Não, é um componente aqui lá das minhas panelas. É um componente que faz parte das panelas, a tampa lá. Ou seja, componente é aquilo que compõe. É o que compõe algo. Então, olha só, esse peso, ele é composto de duas partes. Já dei a dica aí. Imagine que seja uma charadazinha e eu estou dando as pistas. Estou dizendo que esse peso vai ser composto, formado, completado por duas partes. Por que duas partes? Alguém pode me dizer quais são essas duas partes? Tá, professor, duas? Por que esse número 2? Tem uma outra relação aí que usa essa quantidade de 2. Porque seria o caso de o peso ser composto por duas componentes. Alguém quer arriscar no chat? Por que essa quantidade 2? Por que o peso vai ter duas partes? O que tem duas partes aí, gente? Vocês estão vendo o que tem duas partes? Quantos eixos eu tenho aí? O eixo X e o eixo Y. Quantos eixos? 2 eixos. Ou seja, esse meu peso, ele vai ser representado sobre cada um desses eixos. Simples assim. Então, eu vou decompor. Então, olha lá, Milena bem disse. O que é componentes? Tá, professor? Componentes é o que compõe. E o que é decompor? Decompor é o quê? E aí? Vou escrever aqui. Decomposição do P. O que significa decomposição? E aí, ninguém? Mas, rapaz, é o inverso do que Milena disse, Milena. Como é, Milena? O peso? Não, o que significa a palavra decomposição? Você falou no nosso idioma. O que compõe é o que separa, distribui. Pronto. Perfeito, Milena. Show de bola. Então, gente, são os significados da nossa linguagem, os sinônimos. Composição, compõe, junta, agrega, reúne, une. Vou compor o todo através das partes. E decompor ao contrário. É separar, é dividir, distribuir, tranquilo? Então, decomposição do peso. Vou pegar esse peso e vou decompor, vou repartir ele, vou dividir ele em partes menores. Quantas partes menores vai ter? Tá, professor, tem aqui 2 eixos. Não seria o caso de repartir ele para cada eixo? Exatamente, em 2 partes. Acabou-se. Então, a aula é isso, gente. Acabou-se a aula. Então, seria eu pegar esse peso aqui, ó, e vou decompor ele. Na direção Y, tá aqui, ó, bem bonitinho. Na direção Y, vai ter aqui. Vai ter aqui, ó, na direção. Essa parte aqui é na direção Y. Ou seja, vai ser o meu P em Y. Então, é chamado meu P de Y. Tranquilo? É como se eu pegasse uma lanterna. Imaginem a situação. Pega uma lanterna. Hoje em dia só existe lanterna de celular, né? Pronto, pego a lanterna e vou acender a minha lanterna aqui sobre esse peso, para ver a sombra dele, para ver a sombra do peso. Professor, a sombra desse peso vai dar onde? Olha lá, a sombra do peso vai ser exatamente o P de Y. Ou seja, o P de Y é a sombra do peso sobre Y. É a projeção do peso sobre Y. Tranquilo, gente? Então, anotem esses termos. O professor está falando aqui, ó. Decomposição, componentes, e agora mais um termo-chave aí, ó. Projeção. O que seria projeção? Eu vou projetar a sombra do peso em Y. Então vai ser meu P de Y. Tá, professor, se a sombra do peso em Y é o P de Y, eu vou ter uma sombra também em X. A sombra em X, a sombra do peso em X vai ser o quê? E aí? Vai ser o meu P de
x. Simples assim, gente. Então, a sombra do peso em y é P de y. A sombra do peso em x é o meu P de x. Olha lá onde vai ficar a sombra. A sombra do peso, a sombra do pezinho sobre o eixo x vai ser exatamente o meu P de x. O meu P de x. Encontrei aí as duas partes. Como Milena bem disse, eu estou decompondo, a decomposição do peso nos eixos x e y. Eu vou encontrar quem? O meu P de x e o meu P de y. Acabou. Simples assim. Meu P de x e o meu P de y. Ou seja, P de x e P de y são, na verdade, as componentes. Componentes. São as componentes. Olha aí, gente. Então, finalizamos. Olha os termos aí que vocês têm que estar atentos ao significado, ao conceito da palavra. Decomposição é decompor, dividir, repartir. Vou decompor peso em x e em y, para encontrar as duas partes, as duas componentes. As duas componentes são P de x em x e P de y em y. Acabou-se. Aí alguém pode dizer, professor, e esse ângulozinho aqui de inclinação? Esse ângulo de inclinação vai ser exatamente o mesmo ângulo aqui entre P e o eixo Y. Então, gente, assim que vier a prova do Enem, assim que vier a prova do vestibular, primeira coisa que você faz, traça o plano cartesiano, os dois eixos, x e y. Depois, segundo passo, representa o peso para baixo, para o centro. E logo depois você vai representar o ângulo. O mesmo ângulo que eu tiver aqui. Que ângulo, professor? A questão vai dar 30 graus, 45 graus, 60 graus. O ângulo que for. O ângulo que tiver aqui é exatamente igual à mesma coisa, o ângulo entre o peso e o eixo Y. Tranquilo? Acabou-se. Ah, professor, quem vão ser as componentes do peso? Vai ser o P de x e P de y. Matematicamente, quem estudou o nono ano bem estudado, viu lá as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então, matematicamente, o P de x vai ser igual ao peso vezes seno do ângulo. Alguém pode dizer, professor, mas vem de onde? É uma fórmulazinha. Então, é guardar essa fórmula. O P de x é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Ah, professor, o ângulo está aqui, ó. O seno lá da geometria, lá do nono ano que eu estudei, o seno é o que está oposto, que está em frente. Então, o que está oposto, o que está em frente é esse lado. E esse lado é exatamente igual a esse lado, ou seja, P de x. Por isso que P de x se relaciona com seno. Porque seno é o que está oposto, o que está em frente. Então, P de x sempre vai ser o seno, que está em frente. Já P de y, quero ver quem é que me diz aí. P de y vai ser o quê? Vai ser seno, cosseno, tangente. Ah, professor, estudei lá no nono ano, as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente. E eu vi aqui, o cosseno é o que está adjunto. Enquanto que o seno é o que está oposto, cateto oposto, olha aqui o cateto oposto ao ângulo, em frente. Já o cosseno é o que está adjunto, cateto adjunto. Adjunto a esse ângulo é o P de y. Então, olha lá. O P de y vai ser relacionado com cosseno. Então, a forma do P de y é P cosseno. Aí alguém pode dizer, professor, estava tão simples fazer um desenhozinho aí agora vem essas formas. Quem achou complicado, é só guardar isso daqui. Quantas componentes eu tenho? Duas. Quais são as duas componentes? P de x e P de y. A fórmula de P de x é P seno. A fórmula de P de y é P cosseno. Acabou. Simples assim. Então, gente, não tem o que fazer. Não existe mistério. Basicamente, plano inclinado é você fazer a decomposição no plano cartesiano das componentes no eixo x e no eixo y. No eixo x eu vou ter um P de x. No eixo y eu vou ter um P de y. Então, P de x vai ser P seno. P de y vai ser P cosseno. Acabou-se. Professor, faz um exemplo aí, pelo amor de Deus, para eu entender isso melhor. Então, vou apagar aqui só o desenho para a gente fazer uma questão.
Gente, como a gente sempre diz, a gente fica preocupado pelo silêncio, né? Ó, se bem que hoje participaram bastante, mas participaram respondendo as perguntas. Quero ver agora, ouvir, ou pelo menos digitando aí no chat, as perguntas. Professor, eu estou com dúvida, repete aí mais uma vez. Vamos fazer aqui um exemplo, porque geralmente quando a gente faz os exemplos aparecem as dúvidas, né? Ó, vamos lá. A questão é o seguinte, tem aí, primeira questão, o candidato aí, o bom aluno, aluno estudioso, aplicado, foi lá fazer o Enem, o vestibular, disse, eita, professor, olha lá, caiu a primeira questão lá do Enem, era plano inclinado. Então tá lá o plano inclinado. O plano inclinado é representado da seguinte forma, onde a inclinação desse plano é uma inclinação da ordem de quanto? Qual é o ângulo de inclinação dele? E aí, o ângulo é de quanto? E aí, gente? Ninguém? Ih, rapaz. Qual o ângulo de inclinação? Lá no chat, pelo menos. 60, parabéns. Então tá aqui. Então, gente, a questão sempre vai dar esses valores. Vai dar o ângulo de inclinação, vai dar todas essas informações, tranquilo? E a outra informação é o seguinte, tá? Sobre esse plano inclinado, um bloquinho, uma caixa, um tijolo, uma pedra, o que seja, tranquilo? E esse bloco é um tijolo meio pesado. É um bloco, uma caixa de 60 quilogramas. Vamos dizer lá que foi um material de construção lá numa rampa, e lá era um saco de cimento, 50 quilos, né? E mais 10 quilos de um balde lá de brita. Pronto. Ao todo, esse objeto lá, esse material, tinha 60 quilogramas. Pronto. Aí ele quer saber. Dadas essas informações, ele só dá a massa do objeto e o ângulo de inclinação. Pronto. Dadas essas informações, calcule qual vai ser o peso, qual vai ser o peso em X, qual vai ser o peso em Y, qual vai ser a normal, e qual vai ser a situação, como o Caio abriu o dia de hoje aí falando. Esse objeto, esse bloco, essa caixa, o que seja, ele vai subir ou vai descer, Caio? Tá, professor, é um plano inclinado. Se é um plano inclinado, não tem atrito, ele vai escorregar, ele vai deslizar a ladeira abaixo. Simples assim. Então, se ele vai escorregar, ele vai descer a ladeira abaixo, eu quero saber, vai descer como? Qual vai ser a aceleração desse objeto? Pronto, tá aí. Só isso. Então, gente, caiu essa questão lá no Enem. Quero saber quem é o peso. Se é peso em plano inclinado, esse peso, por sua vez, vai se subdividir em duas partes, como Milena bem disse. Se subdividir, professor, se dividir, se repartir, ele vai decompor, ele vai se decomposto, ele vai se decompor em duas partes, em PX e em PY. É isso que a questão quer. Calcule o peso, as componentes dele em PX e PY, a normal e a aceleração. Por que vai ter aceleração, professor? Vai ter aceleração porque ele vai descer a ladeira abaixo, como o Caio disse. Acabou, simples assim. Aí a pergunta é, ficou faltando um termo aqui, não foi, gente? Que eu disse para vocês anotarem. Qual foi o termo? Projeção. Projeção. Tranquilo? Projeção. Ah, professor, o que é a projeção? É a sombra. É a projeção de P sobre X. É a projeção de P sobre Y. Tranquilo? Então, gente, anotem esses termos. Decomposição, componentes e projeção. Projeção é como se fosse a sombra. A sombra do peso em X e Y. Tranquilo? Então, as componentes, na verdade, são as projeções do peso sobre cada eixo, formando cada uma das componentes. Tranquilo? É a projeção do peso. Né? Projeção do peso. Tranquilo? Então, vamos lá. Professor, responda aí essa questão, pelo amor de Deus. Questão no vestibular. Primeira coisa, plano inclinado, o que faz? Fecha os olhos. Não olhe para o ângulo, não olhe para a massa, não queira saber quanto é. Ah, professor, mas quantos quilos? Qual é o ângulo? Quantos graus? Acabou, se não faça nada. Se é plano inclinado, primeira coisa, trace o quê? Trace o quê? E aí? O plano cartesiano. Está lá, o plano cartesiano. X e Y. Olha lá. O horizontal aqui vai ser o X, junto, né? Ó, paralelo com o plano. E o vertical aqui, perpendicular, vai ser o Y. Tranquilo? Acabou. Trace logo o plano. Rapidinho assim. Jogo rápido. Traçou. X e Y, professor. Acabou. E agora? Aí agora vem para a segunda parte.
representar o peso sempre para cá. Para cá, né? Ó. Olha lá o peso. Certo? O peso sempre para cá. Para o centro, para baixo, né? Apontando para o centro. E agora o ângulo. O ângulo vai estar onde, professor? O ângulo vai estar entre o peso e Y ou entre o peso e X. Não tem nem o que ter dúvida, nem o que moer, nem o que inventar. O peso sempre vai estar aqui, olha. O peso não, o ângulo, pelo amor de Deus. O ângulo sempre vai estar entre o peso e o Y. Então, 60 graus está aqui, ó. 60 graus. Tranquilo? Então, gente, são as 3 coisas que você tem que fazer. Primeira coisa, o plano cartesiano, x, y. Segunda coisa, o peso apontando para baixo, para o centro. E terceira e última coisa, aonde é que esse ângulo aqui, como o rapaz lá disse, não estou vendo o nome dele, só sei que começa com a letra T, Tiago, né? Parabéns, Tiago disse, o ângulo é de 60. Então, esse ângulo aqui sempre vai estar entre o peso e o eixo Y. Tranquilo? E aí, vamos lá? Temos o quê? 66 alunos, né? Pois, eu sei lá. Vamos lá. Então, primeira coisa, professor, já representei o plano cartesiano, x, y. Já representei o peso, apontando para baixo, para o centro. Representei agora o ângulo. O ângulo está entre o peso e y, sempre. Ah, professor, agora eu vou decompor o peso em x e em y. Ou seja, encontrar os componentes px e py. Tranquilo? Então, vamos lá. É como se eu pegasse uma lanterna assim aqui, ó, e acendesse no peso. Vai formar uma sombra, igual quando o camarada é pequeno, rapaz. Faltou energia lá, a mãe foi acender uma vela e o menininho fica fazendo lá a sombra. Olha lá a sombra aqui da minha mão. Tá vendo a sombra aqui? Essa sombra é a projeção desse objeto. O objeto está aqui, projeta aqui a sombra. Então eu vou projetar a sombra aqui dessa mão aqui, como se a seta do peso fosse a mão. Vou projetar a sombra dele lá em X. É a projeção, a sombra. Então, a projeção dele vai estar aqui. Olha lá a projeção dele. Vai estar lá em Y. Certo? Ah, professor, isso aqui é o peso. A projeção dele em Y vai ser o peso em Y. Acabou. Não tem dúvida, gente. Não tem o que inventar. Alguém pode dizer, tá, professor, mas tem de hora. Não, é uma regra. É você seguir a regra. É aquela ideia, como a gente disse para vocês desde o começo do ano. É a receitinha de bolo. São os procedimentos. É o passo a passo. É seguir o passo a passo. Simples assim. Então, eu encontrei P de Y. Vou pegar a lanterna assim agora, acender desse outro lado. Ele vai projetar uma sombra lá em cima. Olha lá. Lá em cima onde vai ficar a sombra. A sombra vai ficar lá em cima. A sombra vai ficar lá em cima. Tranquilo? Ah, professor, vai ser a sombra do peso. Então, vai ser um certo peso. É um tipo de peso. Só que o peso é X. Então, é P de X. Acabou. Fez toda a representação do diagrama de forças. Aí agora vem para as contas. Quais são as contas, professor? São as 2 fórmulas. Quem é P de X, quem é P de Y. Aí você vai anotar aqui, ó. P de X, quero ver lá quem me diz. Fecha os olhos, não olhe para cá. P de X é o quê? Qual a fórmula P de X? Professor, P de X é igual a peso vezes seno. Acabou-se. Então, P de X é peso vezes o seno. Seno de quem? Seno do ângulo. Quanto é o ângulo, Tiago? O ângulo é quanto? O ângulo é 60. O ângulo é 60 graus. 60 graus. Aí, acabou-se. Então, para calcular o P de X, eu calculo o P de X de que forma? É o peso vezes 160. Acabou-se. Simples assim. Tranquilo? Ah, professor, vamos lá. Então, vamos calcular o P de X. P de X é o que eu quero, P de X. Olha lá a interrogação. Então, repete-se, P de X. Vai ser igual peso. Quem é peso? Então, observe que na própria fórmula, gente, a própria fórmula, ela vai se auto-resolvendo para você. Ela está mostrando, para calcular o P de X, antes você tem que saber o peso. Então, você faz separadamente aqui, ó, peso. Qual é a fórmula do peso? E aí, alunos delicados de plantão, qual é a fórmula do peso? Fórmula do peso é o quê? Alunos estudiosos, peso é igual a massa vezes gravidade, professor. Vamos lá. Peso vai ser igual ao quê? Massa. Quanto é a massa desse bloco? Quanto é a massa desse objeto? 60 quilogramas vezes G. Quanto é G? De propósito, a questão não deu. Porque a gente já sabe, é o famigerado, 10 metros. Professor. Parabéns, Mariana. Show de bola aí. Participação também. 10 metros por segundo quadrado. Pronto, professor. Com essas 2 informações, eu sei o peso. O peso aí desse bloquinho é 60 vezes 10, 600. 600 o quê? 600 newtons. 600 newtons. Acabou-se, né?
Então, lá. Ah, professor, para encontrar PX, vai ser o peso. Já calculei o peso. Olha lá. De maneira natural, naturalmente, a própria questão ela foi se resolver para você. Então, olha lá. Queria o peso. Já resolvi o peso para encontrar o PX. Porque na forma do PX, você viu a necessidade do peso. Então, você já calculou separadamente. Aí, agora, substitui, professor, com a forma do PX. Está aqui, ó. P de X é uma das componentes do peso na direção X. A fórmula dele, P de X é igual ao peso desse seno. Tá aqui, ó. P de X é P vezes seno. Já encontrei o peso, professor Mariano bem disse aí. O peso são 600 newtons vezes seno de 60. Quanto é seno de 60? Alguém sabe quanto é o seno de 60? Ninguém? A questão dá, certo, gente? A questão dá. Quando a gente falou lá no assunto do 9º ano, pronto, William, tá, parabéns, William. Foi quase, William. Isso daí é de 45. 60 é outra coisa. Raiz de 2 sobre 2 é 145. Vou, momento de descontração, né? O pessoal falou aí que, professor, essa primeira aula de manhã logo cedo, é cedo, né? 8 horas da madrugada é cedo. Professor, pronto, William, parabéns, agora tá certo. 160 é isso aí. Para descontrair, já que o pessoal está dormindo, tá lá o meu filho de 6 anos, né? A professora disse o seguinte: todo mundo fica em pé, vamos lá dançar, fazer a dancinha lá para despertar. Então, momento de descontração. Lá no 9º ano, quando você estudou geometria, tem estudado geometria, relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, o professor deve ter explicado para você a brincadeirazinha lá da tabela, dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis, professor? O que é notável? Eu estudei produto notável. O que é notável? Vá lá, pronto, é a música, menina, exatamente. Vá lá para o dicionário. Notável é o quê? O que é evidente, o que é notório, o que está explícito, notório, notável. Produtos notáveis são relações mais evidentes. Ângulos notáveis são os ângulos mais evidentes, mais notáveis, mais explícitos. Então, os ângulos mais notáveis, mais evidentes, são 3 ângulos. São os ângulos, alguém sabe aí? São os ângulos de 30, 45 e 60. 30, 45 e 60. Para as relações trigonométricas, quais são as relações trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Mas quando a gente não vai usar tangente aqui, tá vendo que a gente usa só seno e cosseno? Então, vamos lá. A Helena me lembrou da brincadeira. O professor lá da matemática, ele explicou: gente, existe uma musiquinha para você nunca mais esquecer essa tabela. Até hoje eu tenho essa musiquinha na mente. Tem a musiquinha da Xuxa, tem a musiquinha do Papai Noel, toma aí as vésperas do Natal, né? Então, a musiquinha da Xuxa diz o seguinte: são os valores dos senos e dos cossenos para esses ângulos. Os 3 ângulos principais, os 3 ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Qual é a musiquinha, Milene? A musiquinha da Xuxa diz o seguinte: todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Então, todo mundo, William, é sobre 2. O William já botou aí. Porque a musiquinha da Xuxa diz isso. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Ou senão a música do Papai Noel. Como é a música do Papai Noel? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Se eu continuar assim, vai acabar a aula, né? Tá, eu sou também desafinado aí. Então, lá, a música do Papai Noel. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é a música do Jingle Bell, né? Então, 1, 2, 3, na ordem, na sequência crescente, olha lá. 1, 2, 3, 30, 45, 60. 1, 2, 3. Aí o cosseno é na ordem inversa, decrescente. 3, 2, 1. A música da Xuxa, todo mundo sobre 2, sobre 2. Aí bota tudo lá sobre 2. E a música do Papai Noel, 1, 2, 3, 3, 2, 1. E agora, todo mundo com raiz no numerador. Todo mundo com raiz no numerador. Raiz, raiz, raiz e raiz. Só não bota raiz no 1, porque raiz quadrada de 1 é mesmo. Então, gente, tá aí. Acabamos de compor uma tabela com 6 valores a partir de uma musiquinha. Todo mundo sobre 2, sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, nunca mais você esquece disso, tranquilo? Tem outras músicas aí, tem a música lá do rap, não sei, né? Tem um bocado de música. Então, lá, quanto é o 160? Me mostra lá. Quanto é 160? O William já disse, olha lá. Pessoal, 160. 60, seno tá aqui, ó. Seno. 60 tá aqui, ó. Então, 160 tá aqui.
seno de 60. Tranquilo? Acabou. Então, seno de 60, parabéns, Júlio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, gente, vou apagar essa tabelazinha, porque isso daqui nunca mais você pode esquecer. Nunca mais você pode esquecer. De maneira descontraída, a gente apresentou aqui para vocês, né? O pessoal está aí dormindo, mas é sério, isso é sério. Você tem que saber esses valores, tá? Então, nunca mais esqueça. Vou apagar aqui, porque esse é assunto nono ano, oitavo, nono ano. Então, lá. Professor, então as questões de Enem, vestibular, muitas das vezes, eles não vão dar o valor do seno do ângulo, do cosseno do ângulo, porque você tem que saber os ângulos notáveis. 30, 60, 45. Tranquilo? Então, lá. P de X vai ser quanto, professor? Vai ser 600 vezes raiz de 3 sobre 2. Essa questão, para facilitar os cálculos, pronto, algumas vezes, algumas questões dizem isso, para facilitar os cálculos, para você ter mais facilidade de resolver as contas, use o seno de 60 como sendo 0,8. Aproximadamente 0,8. A gente sabe lá na calculadora que é 0,866. O seno de 60 é aproximadamente 8,660 e assim vai infinitamente. Mas só que para facilitar as contas, essa questão pede para arredondar. Professor, que arredondamento aí era para ser então 9,1, 0,9. Mas para facilitar, eles usam 0,8. Entendeu, gente? Então, macete. Muitas das vezes, a questão pede para usar o valor que eles dão. Se ele não der valor, use o valor da tabelazinha. Trabalhar com raiz, trabalhar com fração, tranquilo? Para facilitar a questão, deu isso. Então, o P de X vai ser quanto? Vai ser 600 vezes 160, professor. Quanto é 160? 0,8. Porque a questão pediu para você usar esse valor. Acabou. Logo, P de X é quanto? P de X vai ser qual? 600 vezes 0,8 dá quanto, gente? Corta aqui, ó. 0 com 0. 8 vezes 4, 48. 8 vezes 6, 48. 0. 480. 480 é o quê? E aí? 480 newtons. 480 newtons. É uma força, né? Ó. Pronto, gente. Calculamos P de X. E agora P de Y? Como é que vai calcular P de Y? Vá para a forma. P de Y é o quê? E aí? Fecha os olhos aí e diga. Qual é a forma do P de Y? A componente do peso em Y. P de Y é igual a quê? Fecha os olhos. P de Y é igual a peso vezes cosseno. Então, bote aqui, ó. É o peso vezes cosseno. Cosseno de quanto, professor? Cosseno de 60, como o Tiago bem disse aí. Cosseno de 60. Acabou. Vamos resolver, professor. P de Y vai ser igual. Quanto é o peso? Peso 600. 600 vezes. Quanto é cosseno de 60? Vai lá na tabelazinha. E aí, William, quanto é? Acabei de aprovar a tabelazinha. Cosseno de 60 é quanto? E? Ninguém? Rapaz, cosseno de 60 é 1 meio. sobre 2. 1 sobre 2, parabéns, Mariana. 1 sobre 2, William lá, 1 sobre 2. Que é a mesma coisa, é o famoso. 1 sobre 2 é o famoso 0,5, né? A mesma coisa. Então, 1 sobre 2 ou 0,5. Use aí o que você achar melhor. Logo, o P de Y vai ser quanto? Vai ser igual a 300. 300 newtons. Acabou-se. Acabou-se aí. Professor, mas a questão pediu o peso. Já encontramos o peso, 600. Pediu o P de X, 480. Pediu o P de Y, 300. Pediu a normal e a aceleração. Vou apagar agora aqui para a gente fazer a normal e a aceleração. Faltando 2 minutos. Faltando 2 minutos. Quero saber aí, gente. A normal... Chegamos na tão sonhada, na tão esperada situação que a gente sempre chamava atenção. A normal sempre é igual ao peso, verdadeiro ou falso? Falso. Eu dizia, gente, atenção, essa normal é igual ao peso nesses casos. Nem sempre a normal é igual ao peso. A normal aí vai ser igual ao peso? A normal vai ser igual a quem? Quer ver agora quem está tendo? A normal vai ser quem? Temos que entender o que é normal. Normal sempre é uma força de reação da superfície. Ela sempre é oposta à superfície. Beleza, Will, vamos lá, show de bola. Se a superfície está aqui, professor, então a normal está para cá. Olha lá onde está a normal. A normal está para cá, olha. Ela está junto com o eixo Y. Olha lá a normal.
Então, a normal não vai ser igual ao peso. A normal, nesse caso, vai ser igual ao PY. Acabou-se. Tá, professor? Se o PY é 300, nova normal é igual a 300 newtons. Acabou-se a questão. O camarada que viciou em dizer que normal é igual ao peso, vai chegar lá no Enem e vai dizer, normal é igual a 600. Perdeu a questão. Normal não é igual a 600. Nesse caso, a normal é igual a PY, é igual a 300. Professor, e a aceleração? Para onde é que vai dar a aceleração? Para onde está descendo o bloco. O movimento não está se dando nesse sentido aqui, ó, o sentido do movimento. Se está se dando nesse sentido, segundo a lei de Newton, diz o quê? Força é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a única força nesse sentido? P de x vai ser igual a massa. Quem é a massa? 60 vezes A, é o que eu quero. P de x é quem? P de x é 480, professor. Vai ser igual a 60 vezes A. A está multiplicando. Passa para lá o quê? Dividindo. A vai ser igual a 480 dividido por 60. A vai ser igual a quanto? 8 metros por segundo ao quadrado. Ei, gente, esse é o assunto. Cadê? 9 horas. Acabou-se a aula. Plano inclinado. Basicamente, é calcular P de x e P de y. Para onde vai ter o movimento, professor? Para P de x. Para P de x, eu faço uma força como sendo P de x e encontro a aceleração. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? A gente se preocupa sempre com o silêncio, né? Mas hoje teve boa participação. Todo mundo interagindo, respondendo as perguntas, participando. Show de bola. Cadê? Mariana, William, Tiago, Caio, Milena. Show de bola. Ei, gente, é isso aí. Parabéns a quem está fazendo as tarefas, as atividades. Quero ver dúvidas lá no chat. Professor, não entendi muito bem. Dá para ajudar aí com essa questão? Vou deixar essa questão lá no Classroom para você responder. Tranquilo? Qualquer dúvida lá no chat. Ei, gente, parabéns. Boa sorte, bons estudos. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até mais, professor Carmelo. Até daqui a pouco.